Senador, queria voltar ao tema do STF. Fiquei bastante preocupado com a fala do senhor em relação ao impeachment dos ministros. Queria trazer aqui alguns exemplos para o senhor. Nós temos... Carmen Lúcia disse que o Brasil tem 213 milhões de ditadorzinhos. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que no mesmo caso, ele é vítima, juiz, pisa no Ministério Público, faz o indiciamento. Ele mesmo lidera um inquérito de 6 anos que não chegou a lugar nenhum e nem tem data para acabar e vai prorrogar. Nós tivemos, graças à Suprema Corte, o maior rede social de texto da América Latina, o X, fora de uso na época principal da eleição do ano passado. Além disso, o STF deve derrubar agora uma decisão da Câmara dos Deputados sobre o UF de quase 400 votos. Tem a questão do Marco Civil, eu poderia usar um eufemismo, mas por 8-3 censura boa parte das redes sociais. E tem alguns temas que o STF não deixa citar no Brasil, entre eles vacina, urna auditável, etc. Segundo a própria resposta do senhor, só é possível um impeachment caso seja investigado um parente de um ministro. No cometimento de um crime. Exato. Mas então, a minha pergunta é a seguinte. Então, o Senado assistirá tudo isso que eu disse de camarote? Olha, vamos colocar aqui com clareza o seguinte. Eu vou citar aqui a arte da guerra. Você quer vencer uma guerra, então você primeiro tem que conhecer o seu inimigo. Se você não conhece o seu inimigo, você corre uma grande chance de ser derrotado. Se você não pode vencer o seu inimigo, você tem que fazer um acordo, se juntar a ele. Então nós precisamos conhecer quem é o outro lado dessa história. Nós temos vou repetir aqui com clareza para você. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem milhares de funcionários que são doutores na lei. São pessoas que estudam a lei o dia inteiro. E um Supremo Tribunal Federal que tem, como a inteligência artificial hoje no mundo, todo um conhecimento acumulado. E que é especialista em dizer quais as falhas que a Constituição tem. Eles são especialistas nisso, porque eles só fazem isso o dia todo. Então nós não estamos satisfeitos com esse... Eu não estou satisfeito com a atuação do Supremo, 59% da população não está satisfeita. Agora... Nós não podemos chegar lá e simplesmente virar e falar assim, nós vamos fazer seu impeachment porque você tomou uma decisão. Então nós temos que fazer o impeachment de todos os 11. É uma boa. Seria, mas não é possível isso. E isso é que está sendo vendido para a população, que é o nosso erro. A gente tem que saber caminhar com o que é possível fazer. Vamos entender isso, gente. Eu quero fazer um impeachment. Eu quero fazer um impeachment. Mas isso é possível? Não é. Por que não é? Porque quando os 11 se sentam ali e tomam uma decisão, um apoiou o outro. Mas tem esse problema aqui do processo, tem isso. Mas são eles que decidem se isso. Está na Constituição isso, gente. Agora, nós não vamos assistir. O que nós temos que fazer? Nós temos que tomar decisões. Nós temos que mudar as regras. Volto a dizer, mandato é um assunto que está sendo muito discutido. Nós temos que mudar decisão monocrática, acabar com isso. Nós temos que acabar com uma série de situações que podem tornar, inclusive definir quem vai ao Supremo, quem pode ir ao Supremo. Esse é o nosso... Porque também, se a gente quiser fazer as coisas abruptamente, vai cair naquilo que se falou, querer fazer pelas armas, como muita gente quis que fizesse. Deu errado. Me permita, então, fazer uma outra pergunta inevitável. Muita gente quis que fizesse pelas armas. Muita gente... Eu sei que muita gente defendeu essa possibilidade. Então, mas o senhor está compactando com a história da trama do golpe do 8 de janeiro? Não, mas eu ouvi e ouvi isso de muita gente. Qual é a sua interpretação sobre o 8 de janeiro? Olha, o 8 de janeiro, nós temos que fazer uma reflexão, inclusive como de direita, no que aconteceu ali. Quem incentivou aquelas pessoas a irem à porta dos quartéis? Por que aquelas pessoas foram para lá? Isso, nós temos que fazer essa pergunta. Eram pessoas que se diziam, são patriotas, são pessoas de família, que foram para a porta dos quartéis pedir o quê? O que eles foram para lá? Eles foram pedir sopa? Eles não foram para lá, foram pedir uma intervenção militar, gente. Agora, quem incentivou isso? Por que nós chegamos a isso? O parlamento não foi capaz de dar uma resposta a essa população? Os instrumentos que nós temos políticos não funcionaram, a gente tem que fazer uma grande reflexão no país sobre esse assunto. Aí foram para a porta. Lá acabou acontecendo aquela tragédia da quebradeira, que tem várias versões sobre isso, e o que está acontecendo agora. Um judiciário que se vinga do que está acontecendo. Mas nós temos que parar e fazer uma reflexão. Eu faço como senador e falo isso para os meus colegas. Gente, o que foi que aconteceu?
A direita precisa pensar isso para a gente não deixar acontecer de novo. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar vivendo outra vez uma situação de extremos, como foi aquela. Sabe, essa reflexão ainda não foi feita. Quem que levou essa população? O que levou essa população à porta dos quartéis? Será que não foi eu concordo que há o equívoco no discurso sobre pegarem armas e qualquer coisa parecida com isso, ou uma ditadura militar e por aí vai. Mas será que o que levou essas pessoas ao 8 de janeiro não foi uma insatisfação coletiva com o triunfo da indecência na eleição, por exemplo? Então, nós temos que mudar a questão de como a política representa a população. Nós temos que pensar nisso. Essa representação política, porque não pode ser pela força, não pode ser pela pressão, muito menos pelo grito. Eu quero e eu vou fazer. Tem que ser uma reflexão sobre a política não está atendendo a população, então nós temos que mudar a política. Nós temos que, e isso eu tenho falado, a gente precisa de uma reforma política, sabe? Acabar com determinadas situações que hoje privilegiam o político. Uma pessoa que tem um cargo hoje, um mandato, sai na frente de muitos outros. Não há uma renovação como a gente quer. A gente precisa pensar isso, porque você falou uma coisa interessante. Por que essa população foi para lá? Por que essa parte da direita decidiu acampar? A gente não teve uma resposta ainda. E a gente precisa se perguntar sobre isso. Por que a população, lá em 2014, né, foi para as ruas? Por que o povo brasileiro depois voltou para casa? Por que há uma insatisfação tão grande conosco? Essa questão, nós também temos que fazer essa reflexão, porque a gente fica atacando muito o Supremo Tribunal Federal, mas nós também temos que pensar sobre como nós estamos fazendo com que a população se sinta representada. E a gente tem que fazer perguntas duras. Sabe, eu volto a falar para você, coisas duras. Essa possibilidade do Brasil virar comunista. Não existe essa possibilidade. Nós não somos um povo que aceita esse tipo de coisa. Para isso existe até uma bênção e uma maldição no Brasil chamada Centrão, que todo mundo ataca. Mas o Centrão é o seguinte, radicalizou, o Centrão sai.